Você provavelmente já ouviu falar nesse nome: Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Gabriel, Rafael, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Pera aí, eu acho que bugou sua mente assim como a minha também. Então vamos simplificar. O famoso Dom Pedro I. E aproveitando o gancho que hoje é 7 de setembro, o famoso dia que ocorreu o Grito da Independência, vamos ver aqui no Adversos algumas curiosidades que ocorreram durante a independência do Brasil, quando deixamos de ser uma colônia portuguesa para se tornar uma grande nação. Simbora que esse é o especial de 7 de setembro. Para meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade, independência ou morte. Eu acho que não empolguei aqui e também a forma de se expressar não foi exatamente essa e é melhor irmos às curiosidades. Exatamente no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro chegaria montado em seu cavalo. Essa foi a expectativa, quando na realidade ele chegou montado em um burro mesmo. Sim, um príncipe da alta corte montado em um burro. Mas esse não foi nem o fato mais interessante, pois quando falamos em independência do Brasil e o nome Dom Pedro I, a gente imagina uma pessoa mais experiente ou mais velha. Mas não, Dom Pedro I era muito jovem, 23 anos. Uma juventude importante para uma nação inteira. Isso que eu chamo de braveza. Mesmo montado em um burro. Outra coisa interessante é que as pessoas imaginam que o Grito de Ipiranga foi acompanhado por diversas pessoas. Talvez uma multidão que, após Dom Pedro soltar o grito, viria uma loucura de vozes como para comemorar o tal feito. Na realidade, apenas 8 pessoas pôde acompanhar esse momento grandioso na história. Claro que fora a guarda de Dom Pedro que acompanhava ele na trajetória. E essa guarda era composta por apenas 15 pessoas. Fora Dom Pedro I, soma um total de 23 pessoas que pôde acompanhar esse momento histórico. Seria bem melhor se tivesse uma multidão, né? De qualquer forma, não tira a tamanha importância que teve para o nosso país. Quando os portugueses estavam prestes a dar um golpe que mudaria o rumo da história, Dom Pedro I teria sido prontamente avisado. Ele estava lá em reunião com seus guardas, ativo, atento e pronto para uma possível batalha. Isso também seria uma expectativa, quando na realidade ele poderia estar na casa de sua amante. Sim, danadinho Dom Pedro I. E teria sido avisado do tal golpe através de uma carta. E carta essa, escrita por sua esposa, Imperatriz Leopoldina. Uma carta escrita por sua esposa, enviada para a casa de sua amante. Não me pergunte o que deu essa história, pois não está escrito certamente nos livros didáticos. Fica então a grande interrogação. Da maioria dos estados brasileiros, apenas 3 aderiram à ideia de Dom Pedro I, logo de imediato. Foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que abraçaram a ideia e acreditaram no jovem Dom Pedro I, que tinha ali um propósito a ser cumprido. Os demais estados foram mais cautelosos com relação a isso, mas aos poucos foram percebendo que aquele jovem poderia fazer parte de uma grande história. E realmente, eles estavam certos. Se naquela época os transportes públicos de hoje em dia existissem, talvez as coisas seriam muito mais fáceis do que hoje em dia. Isso porque na época da independência o Brasil possuía apenas 4,5 milhões de pessoas. Isso é o equivalente à metade da população só aqui de São Paulo. Com esses números de pessoas, provavelmente não seria um problema para o transporte público atual, já que atualmente o Brasil possui 209,5 milhões de pessoas. Bom, com esse tanto de gente, é improvável pensar que o transporte público atual não seria um caos. E, logicamente, vemos isso todos os dias, na prática.
Um ano antes da independência do Brasil, Dom Pedro I vinha sendo pressionado pelas autarquias portuguesas para retornar ao país. Mas foi no dia 9 de janeiro de 1822 que Dom Pedro I decidiu que ficaria mesmo no Brasil. E Dom Pedro I estava quase se rendendo e retornando ao país. Mas acabou convencido a ficar no Brasil por um grupo de maçons. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, foi oficializado que Dom Pedro I ficaria no Brasil, naquele que ficou conhecido como o Dia do Fico. Esse para mim foi o dia mais importante para o nosso país, pois se Dom Pedro I tivesse retornado a Portugal, poderíamos ter nossa independência de alguma forma, mas talvez demoraria um pouco mais, ou talvez nunca aconteceria, de fato, a independência do país. Outros fatos interessantes que ocorreram foram os manifestos de agosto. Um mês antes do famoso grito, esses manifestos foram ordenados por Gonçalves Ledo e José Bonifácio. E esses dois também faziam parte da maçonaria, nas quais viriam a convencer a Dom Pedro I ficar no Brasil. E esses manifestos defendiam a orientação política aqui no Brasil. E também teve uma grande importância para que tudo isso acontecesse. E foi por conta dessas curiosidades que a história pôde acontecer da maneira que conhecemos. No dia da independência do Brasil, Dom Pedro I estava sofrendo de alguns, distúrbios intestinais. Uma mudança repentina na alimentação, seguido de um gole de água, foi o causador dos... Acho que vocês entenderam muito bem. Foi por conta desses distúrbios intestinais que tiveram que dar uma segurada na velocidade da marcha. E fez Dom Pedro I se separar por alguns minutos da sua guarda. Eu imagino muito bem o que ele deve ter ido fazer após sumir por alguns minutos. Dom Pedro I é sem dúvidas o nome mais importante do Grito do Ipiranga e da independência do Brasil. Mas nada disso seria possível se não tivesse outras pessoas e outros acontecimentos que também fizeram parte dessa história. Pessoas que fizeram parte de eventos sociais, eventos políticos, eventos econômicos, além de muitas pessoas intelectuais ligadas à elite agrária da época, e até mesmo uma escrava que lutou bravamente e teve um papel fundamental na batalha pela independência. Se chamava Maria Filipa de Oliveira, uma guerreira que está na história. E é mais uma de uma gama de pessoas que também fizeram parte dessa história, junto com Dom Pedro I. E sem dúvida, todos eles merecem nossos reconhecimentos. Pois se hoje em dia nosso país é uma nação totalmente independente, acolhedora e o país tropical mais amado no mundo, essas pessoas jamais devem ser esquecidas por nós. E que o Brasil continue crescendo cada vez mais, para que um dia se torne também mais uma potência mundial. E como um dia buscou ser uma nação independente, lutamos para que um dia seja uma economia independente. E quando isso um dia acontecer, sem dúvida, poderemos ser chamados de país de primeiro mundo. Que isso aconteça na independência ou morte.